Coletiva de imprensa a respeito da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério assestou o oportunismo e as contradições de membros da oposição que atacam incessantemente o presidente Jair Bolsonaro, fecham os olhos para investigações de corrupção e criticam posturas adotadas por eles próprios no passado. Outro sim, o congressista voltou a manifestar sua preocupação com a devassa generalizada executada pela CPI, a qual mira cidadãos que sequer são investigados. Marcos Rogério explanou: "Fiquei muito preocupado com as decisões da CPI. Começam a agir em afronta à Constituição, em afronta ao devido processo, com convocações de pessoas que sequer foram ouvidas na CPI, pessoas que não são investigadas, não respondem a acusações de crimes, mas podem ter suas vidas devassadas em razão de decisões sem o fundamento jurídico adequado." O parlamentar foi enfático ao protestar diante da violação de direitos de privacidade e sigilo, a qual ocorreu com Mayra Pinheiro, com o ex-ministro General Pazuello e com o ex-ministro Ernesto Araújo, entre outros. Que crimes essas pessoas cometeram para justificar uma agressão tão forte a direitos e garantias fundamentais? Você tem outros instrumentos. A possibilidade de tomar depoimentos. Se houver informação truncada, fazer checagem, fazer o contraditório. Quando você esgota todas as outras vias, você pode pedir a quebra de sigilo. Pedir quebras de sigilos em um primeiro momento para quem não é sequer investigado é uma medida extrema e muito perigosa. Nesta atuada, ele salientou: o parlamento, a casa de onde partem as normas e as leis, deveria ser o primeiro a cumprir as leis e garantias constitucionais. Você não pode fazer da CPI um instrumento para bisbilhotar a vida das pessoas sem que haja uma justa causa, uma necessidade imperiosa para isso. Ademais, o parlamentar criticou posturas adotadas pelo STF. O STF não pode abrir a CPI, mas fechar as portas para investigações de corrupção. A CPI não nasceu para investigar o presidente Jair Bolsonaro. Nasceu para investigar ações e omissões de estados e municípios. Se não puderem ser investigados governadores, estados e municípios que receberam bilhões de reais, a CPI é inócua. Vai virar a CPI das narrativas. É preciso seguir o caminho do dinheiro, buscar as evidências, provas. Neste contexto, o senador rememorou investigações de corrupção envolvendo governadores, maiormente o caso de Wilson Witzel, que chegou a sofrer impeachment no Rio de Janeiro. Tem governador que já foi investigado e cassado, perdeu o mandato por desvios, por corrupção com o dinheiro da pandemia. Como a CPI não vai aprofundar a investigação nesse aspecto? Assista. Porque o que a gente tem visto ontem, fiquei muito preocupado com a decisão da CPI, porque começa a agir de uma maneira que em afronta à Constituição, em afronta ao devido processo, né, com convocações de pessoas que sequer foram ouvidas na CPI, pessoas que não são investigadas, pessoas que não respondem nenhuma acusação de crime, mas podem ter sua vida devassada em razão de decisão sem fundamento técnico, jurídico adequado. Quais os crimes que aquelas pessoas cometeram para justificar uma agressão tão forte a direitos, a garantias fundamentais? Sabe, você tem outros instrumentos, você tem a possibilidade de tomar o depoimento, a oitiva dessas pessoas como testemunha. Se houver contradição, se houver alguma informação truncada, você pode fazer a chamada checagem, colocar um de frente para o outro, né, para o contraditório, né? E, em último caso, quando você esgota todas as outras vias, aí sim, sendo necessário, você pode pedir a quebra de sigilo, né? Mas, num primeiro momento, pedir a quebra de sigilo de quem não é sequer investigado, acho que é uma medida extrema e muito perigosa. O parlamento, que é justamente a casa de onde partem as normas, as leis, deveria ser o primeiro a dar exemplo no cumprimento dessas leis, no cumprimento, sobretudo, das garantias constitucionais. Eu não sou contra a quebra de sigilo, eu não sou contra aprofundar nas investigações, é o que eu tenho defendido desde o começo. Mas você não pode
fazer da CPI um instrumento para bisbilhotar a vida das pessoas sem que haja uma justa causa, sem que haja uma necessidade imperiosa para isso. Senador, e como o STF liberou o governador do Amazonas, né, para não depor na CPI, o senhor acha que isso atrapalha os depoimentos futuros? Quais são os próximos passos sobre isso? O senhor tem... Olha, eu respeito, assim, eu respeito o papel, né, do Supremo Tribunal Federal, mas o mesmo Supremo Tribunal Federal que determinou a abertura da CPI precisa garantir o seu funcionamento. Não dá para escolher abrir a CPI, mas fechar as portas para que ela investigue, sobretudo, suspeitas de corrupção. Essa CPI não nasceu para investigar o presidente da República. Essa CPI nasceu para investigar ações, omissões, tanto do governo federal, Ministério da Saúde, quanto dos estados e dos municípios. Onde chegou recurso federal, deve chegar a investigação federal. Está chegando a Polícia Federal, está chegando o Ministério Público Federal, está chegando o Tribunal de Contas da União, precisa chegar também a ação, a investigação da CPI da pandemia. Caso isso não aconteça, essa CPI é inócua. Sobra o que para a CPI? Se não puderem ser investigados aqui governadores, os estados e os municípios que receberam bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia, a CPI vai se tornar cada vez mais a CPI das narrativas, né? A CPI da cloroquina, a CPI da carta, a CPI do gabinete paralelo e agora a CPI da Copa América. Só narrativas, né? Então é preciso seguir o caminho do dinheiro, buscar evidências, provas, né, para que no final a gente tenha um relatório consistente e que ofereça à sociedade realmente informações do que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu tudo isso no meio desse cenário de pandemia. Tem governador, é bom que se diga, que já foi afastado e cassado, perdeu o mandato por desvios, por corrupção com dinheiro da pandemia. Como que a CPI não vai aprofundar a investigação justamente nesse aspecto? É triste quando a gente observa movimentos que tentam colocar a não vinda dos governadores como uma derrota do governo, como uma derrota do presidente Bolsonaro. É uma derrota dos brasileiros, porque investigar maus feitos, investigar assim, indícios de corrupção é dever do parlamento, é dever das autoridades. Não dá para comemorar o fato de decisões que impedem o aprofundamento das investigações. Obrigada. Que coerência é essa? É coerência ou é discurso oportunista político? Eu acho que não é por aí. Eu respeito a opinião técnica, com base em dados técnicos, em dados científicos, mas os brasileiros têm memória e no passado fizeram exatamente a mesma coisa que hoje se faz diante da Covid-19. Você não tem ainda um medicamento com eficácia comprovada, você ainda não tem estudos randomizados suficientes para poder declarar, olha, esse procedimento é mais adequado, esse medicamento é mais assertivo. O que nós temos hoje são vacinas, né, que estão sendo distribuídas e com um nível de resposta bom, mas medicamento você não tem. Então, eu defendo justamente a autonomia do médico. Eu acho que quem tem que decidir que tipo de protocolo, que tipo de medicamento oferecer para os pacientes no caso de Covid é o médico, é quem está lá na clínica médica, é quem está lá na frente da batalha. São eles os heróis que nós precisamos respeitar e nesse momento, não criminalizar. Dando sequência, senhor presidente, para mim, está obviamente claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal teve impacto nessa equação. O STF retirou a possibilidade de o Ministério da Saúde dar o aparato técnico mínimo necessário. E como o senhor disse na resposta anterior, né, produzir medidas inefetivas produz efeitos negativos, né? Resta ver o grau de impacto
né, que isso causou. Não se pode presumir com toda a vênia o que aconteceria ou não aconteceria se o Ministério da Saúde fosse responsável. Isso não é, obviamente, razoável. Responsável pela coordenação, pensar assim, aliás, fere a lógica do que vem sendo dito, né? Ou a coordenação nacional é importante ou ela não é, né? Não podemos usar argumentos contraditórios com toda a vênia no mesmo ambiente, né? Agora, para avançar um pouquinho mais nessa questão da competência dos municípios a partir dos dados da ciência, ainda citando uma situação concreta, no meu estado de Rondônia, diversos prefeitos editaram decretos proibindo, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas. O que ocorreu? Os donos de estabelecimentos, inclusive supermercados, impetraram mandados de segurança alegando falta de comprovação científica para a medida restritiva. Resultado: os juízes das varas cíveis, em centenas de mandados de segurança, concederam a segurança para que se liberasse plenamente a venda de bebidas alcoólicas. Ou seja, frustrava-se a eficácia das medidas que buscavam impedir aglomerações, porque mesmo em períodos de restrição de circulação, centenas de festas regadas a bebidas alcoólicas foram realizadas. E era isso que se pretendia evitar nessas medidas dos prefeitos. Temos centenas de ocorrências nesse sentido, e em todo o país, sem contar tantas outras que se tornou impossível qualquer contenção. Outro sim, o consumo indiscriminado de bebida alcoólica durante a pandemia produz como resultado outros efeitos gravosos à saúde pública, tanto pelo aumento da violência como dos acidentes. O argumento judicial era justamente que os municípios não apresentavam em seus decretos embasamento científico e por isso se concedia a segurança. Ou seja, o enfrentamento restou frustrado em diversas áreas. Esta é uma das faces do enfrentamento da pandemia no país. Esse tipo de constatação também não pode ser considerado uma iniquidade diante desse quadro de instabilidade em função do absoluto desaparelhamento de estados e municípios, da falta de parâmetros objetivos nos estados e municípios. Concluir, senhor presidente, e repito, né, essa balbúrdia produzida no Brasil não pode deixar de fora o Supremo Tribunal Federal. Acho que no enfrentamento à pandemia, né, todos erraram e todos buscaram acertar o tempo todo. Mas acho que essa decisão do Supremo acabou causando mais dificuldade do que soluções Brasil afora. As decisões judiciais locais também precisam ser consideradas, porque frustraram muitas medidas restritivas Brasil afora. E olha que eu sou até um crítico de certas medidas restritivas que são abusivas, que são desproporcionais, né? Não adianta você mandar fechar tudo se você não usar essa oportunidade, essa cautela para você reestruturar os instrumentos públicos, né? A rede de saúde, a rede de atenção para atender a população. Então eu queria aqui, para não me alongar, agradecer a contribuição dos dois convidados.